Sejam muito bem-vindos a esse episódio mais do que especial do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Esse mês de dezembro estamos repletos de novidades, inclusive com o nosso quadro Hashtag Pergunte ao Maestro ao vivo, onde a sua dúvida pode ser respondida em tempo real pelo maestro. Você não vai ficar de fora dessa, mas vamos seguir com os nossos vídeos como padrão. E se você quiser ser parte, é só você deixar aqui a sua dúvida no box de comentários, que eu tô de olho e ela pode aparecer em um dos nossos próximos episódios. Você não vai ficar de fora desse quadro maravilhoso que estamos preparando para você. Então, vem comigo, hashtag Pergunte a Maestro. Maestro, quais os critérios para decidir por qual período da música vocal vai começar a trabalhar com seus estudantes? Por exemplo, como saber se a pessoa não precisa estudar área antiga e já ir direto para o barroco? Esse processo didático está no meu livro. Realmente começa com vocalizes, depois métodos, né, como o Vacai, depois área antiga, depois eu tenho toda uma ordem ali. Como que eu vou escolher, depois dei uma lidinha no meu livro, a ordem que eu sigo. Como que eu vou escolher isso? Pelo nível vocal do aluno. Se o aluno já tem um nível vocal que passa do nível vocal de área antiga, eu não vou dar Parisotti para ele, eu vou dar uma área barroca já. Ele já tem coloratura, ele já estuda há um tempo com outro professor, ele já veio de outro professor, já fez área antiga. Não vou começar o processo todo de novo. Mas, às vezes, eu volto. Às vezes o aluno vem cantando áreas de Moza e eu volto ele para a área antiga, porque ele não tem condições de cantar aquilo que ele está cantando. Não tem nem musculatura, nem conhecimento, sofre para cantar. Ele meu tesouro em tanto e tá morrendo para cantar. Para quê? Vou voltar ele para um pouco de área antiga, uns Parisotti, vamos ver o que dá para fazer. Transpõe, faço mais agudo, ou área barroca, dou uma área barroca que não tenha muita coloratura. Mas assim, não tem como te responder isso, porque isso tudo depende do nível vocal do aluno quando ele chega. Às vezes é um pouco triste, porque o aluno fala assim, eu estudo canto já há 7 anos, e eu pergunto, o que você canta? Aí ele fala, a Carol Mioben. Então, tipo, o cara estuda há 7 anos, ele tá cantando a área antiga ainda. Ele não evoluiu nada nesses 7 anos. Ou o contrário, eu tive um aluno que chegou para mim e falou assim, eu nunca estudei canto, mas eu gosto de cantar música lírica. O que você canta? Aí ele falou, eu gosto de cantar Wagner. Ele chegou cantando Wagner na primeira aula. Eu falei, então, vamos conversar. Não, mas minha voz funciona. No ouvido dele, ele estava cantando igual a gravação que ele estava ouvindo. De um tenor wagneriano. Ele estava ouvindo que a voz dele era wagneriana. Tem um outro muito engraçado que chegou no meu coral, fazia... isso tem muito tempo. Nossa, esse menino já deve estar com uns 40 anos, mas na época ele tinha uns 18. 17 para 18 anos. E aí eu fui fazer classificação vocal de coral, sabe? Uma coisa simples, assim, vamos ver se você é tenor, se você é barítono, se você é baixo, simples. Na hora que eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, eu já posso te dizer o que eu sou, porque assim, a minha avó é professora de canto, e ela disse que eu sou um tenor ligeiro, não, como que é? Eu sou um tenor, eu sou um tenor lírico ligeiro, espinto coloratura, rossiniano. Dramático. Aí menino com 17 anos, eu falei, é mesmo? Nossa, essa voz é uma voz, né, gente? Só faltou ele dizer rossiniano e verdiano, que aí é assim incrível. E wagneriano para dar o trio. Aí eu falei, fiz um vocalize com ele, tinha uma tessitura de 1/8, ele estava terminando a muda vocal dele. E para tirar da cabeça desse menino que ele era tudo isso? Falei, então, aqui no meu coral, você vai cantar no baixo 1. Porque eu não quero que você force seus agudos. Você está no final da sua muda. E ele ficou magoadíssimo no baixo 1. Mas eu sou um tenor então aqui você vai cantar no baixo 1. Porque é uma tessitura. E você não vai fazer os graves. Porque
Você vai dublar os graves. Porque, na verdade, era um coro jovem. A gente não tinha uma tessitura muito... Era um coro SAB, que a gente chama. SAB é um coro básico, assim, de high school americano, né? Soprano, alto e barytenors. Então, não tem coisa muito grave e muito aguda, porque o SAB, ele é feito exatamente para meninos que estão nessa muda, né? E os meninos têm dificuldade de cantar muito agudo e muito grave. Então, os arranjos são todos SAB. E no meu caso, era numa escola, é difícil ter menino. Tem sempre mais menina. Então, assim, nesse coro tinham, sei lá, 30 meninas e 6 meninos, 7 meninos. Então, eles faziam essa voz B, que é um barytenor. Não tem coisas muito graves, nem coisas muito agudas. Mas só de eu falar a palavra B1, quando eu dividisse, né, ele se sentiu super magoado. Então, como é que você vai classificar um menino que está na muda vocal com esse tanto de coisa, gente? Eu sempre falo para os meus alunos, evitem se restringir. Eu sou um tenor lírico, coloratura rossiniano. Evite se restringir. Eu sou um tenor leve. Eu tenho coloratura. Eu sou um tenor leve. Pronto. Não fica falando esse tanto de coisa. Né? Igual eu sou um contratenor coloratura. Precisa? Eu não preciso falar isso. Sou um contratenor lírico, eu canto música lírica. Eu não canto música de câmera. Eu não canto... eu canto ópera, certo? Então, não preciso dizer que sou coloratura, porque toda obra rendeliana e vivaldiana que eu canto barroca tem coloratura. Então, é redundância, não tem por que eu dizer isso, entendeu? Então, é importante que você avalie o nível que o aluno está naquele momento. E a partir daquela avaliação, você escolhe o repertório adequado. Entendeu? E nada me impede de errar. Vou te dar uma área barroca. Não funcionou. Voltamos pro Parisotti. Vamos lá no Parisotti, vamos escolher uma área legal para você. Nanã. Depois a gente volta nessa área barroca. Entendeu? Nada me impede de voltar. De novo, eu falei já aqui com professores de canto, os erros têm que ser erros mínimos, não erros grotescos, né? A pessoa está cantando Caro mio bene, agora vamos experimentar a sua voz para ver se ela gira no Verdi, vamos fazer a grande era da Traviata. Não, né? Então, cuidado com esses erros, porque realmente eles podem... cantar é músculo, certo? E o músculo pode não estar pronto. Eu sempre comparo com a academia. Você não entra na academia, você... Numa semana levanta 5, na outra semana você levanta 30, na outra semana você levanta 100. Não tem isso. Eu me lembro, quando eu estava na academia, de sair de 5 para 10 já era um... Entendeu? Então, você tem que levar isso em consideração. É muscular. E se o aluno estuda bastante, pode ir rápido. Mas tem que ter uma escolha aí do professor. E é tão difícil. Essa é a parte mais difícil. Escolher o que é melhor para o aluno, para que ele não se machuque, se ele não erre. Isso é responsabilidade do professor. Mas, de novo, do lado de fora da sala, a responsabilidade não é do professor, tá? Então, cantores, cuidado com o que vocês fazem do lado de fora, né? Eu já tive alunos meus que chegaram, professor, fui numa balada ontem, e aí tô rouco. Eu falei, então fica em casa, porque você não vai fazer aula rouco, tá? Você escolheu ir pra balada um dia antes da sua aula de canto, e você tá rouco, e você tem a cara de pau de me dizer isso, você não vem pra aula, não. Desculpa, remarca, arranja um jeito. Se for 24 horas antes, você até pode não pagar. Agora, se for em cima da hora, você ainda tem que pagar. Mas eu não vou fazer, não vou te dar aula rouco. Nossa, quando eu fazia aula de canto, eu me preparava 2 dias antes. Vou fazer aula de canto depois de amanhã, tem que estar incrível, tem que estar ótimo, tem que estar, sabe? Vou me hidratar, tem que dormir bem. Sabe, era o momento mais importante da minha semana. Então, isso é importante também, tá, gente? Faça isso. Parabéns pelos vídeos, maestro. Em um episódio anterior, você comentou que o soul belting seria feito por uma manobra de meia cobertura na região da voce plena em tenores leves, com o objetivo de conectar melhor com os agudos. Qual seria, então, a diferença no treinamento masculino do soul belting para a voz plena? A diferença entre o soul belting e a voce plena não está na manobra, e sim na massa recrutável.
Não interessa se você é barítono ou tenor leve. Então, se você está na região média e está cantando com mais massa recrutável, soando como barytenor, porque você pode ser um tenor barytenor, certo? Você vai cantar com mais massa recrutável. Se você canta com menos, a diminuição da massa recrutável faz com que você suba mais, e aí a gente não chama de voce plena. Essa voce plena, que é um subregistro básico do belting contemporâneo, que está no meu livro, que é um subregistro do barytenor, subgrave, voce plena e cover belting. Essa voce plena, ela tem mais massa recrutável. No diagrama do Hirano, ela está mais próxima do registro denso do que do registro tênue, do registro médio tênue. O sol, ele está um pouquinho mais para cima, tem menos massa recrutável, então eu consigo subir bem mais, mas a manobra é a mesma. Uou! Meia cobertura. Agora, eu expliquei isso na live ontem. Quando você vai fazer isso, você precisa de uma colinha, porque sem uma colinha ela vai quebrar, a voz vai quebrar e você vai sentir ela trocar de borda. Então, o que você precisa? Cavidades anteriores para não quebrar. Ou eu faço cavidade oral. Uou! Uau! Eu faço cavidade nasal, que aí vira cover do sol. Uau! Não é completamente sol, mas é uma cobertura em cima do sol. Isso me ajuda a subir. Então, de novo, um tenor leve, quando faz soul belting, está fazendo o seu belting natural. Por quê? Porque se ele é um tenor leve, ele está usando pouca massa recrutável, blá, blá, blá. Na verdade, a manobra que o tenor leve tem que fazer é a manobra para a voce plena, para que ele soe como barytenor. Por exemplo, o que eu fiz com o Neto, Alírio Neto, que é um tenor sobreagudo e que eu transformei em barytenor, para que ele pudesse cantar mais em teatro musical. E foi o que ele fez. Aprendeu manobras para que ele recrute mais e a voz tenha mais cor de barytenor, para que ele possa descer. E assim, eu tenho muitos tenores assim, tá? Muitos tenores leves que eu trabalho a voce plena para que ela pareça maior e mais de barytenor, muito mais do que subgrave. Para que ela tenha esse corpo e ele não soe como um tenor muito agudo, soe como um tenor, um barytenor. A manobra que eu faço com os barytenors é o contrário. Ele já tem essa massa recrutável boa na região média e eu diminuo massa recrutável para ele poder subir de soul e cantar como um tenor agudo belter. Então seria um barytenor belter. Entendeu? Então eu trabalho diferentemente com esses dois far. Eu não posso chamar de far, né? Porque o far seria barítono tenor, mas dentro do belter contemporâneo não tem far. Então eu tenho barítonos, barytenors e tenores. E dentro desses barytenors, eu posso ter barytenors tenores e barytenors barítonos. E eu sempre encaminho meus alunos para que sejam barytenors. De novo, para que eles possam ter acesso a mais notas, cantem mais papéis. E eu posso te dizer que eu tenho vários alunos meus que fizeram de A a Z, né? O Neto já cantou comigo aqui Jekyll and Hyde no estúdio com a Paula Capovilla. Acho que a gente pode até colocar aqui um pedacinho. O Neto já fez Judas, o Neto já fez Jesus, né? São papéis que normalmente são dicotômicos. O Nando Prado fez comigo Chris, eu preparei Chris com ele, depois ele fez Raul no Fantasma e fez Javé no Último Lemis. Que é um papel para barítono, não é? O Chris é agudo. O Chris é um papel para tenor, normalmente, né? Ou um tenor ou um barytenor agudo. O Chris do Miss Saigon. Então, eu tento ajudar os meus alunos a fazerem isso. A Sarah fez Christine e depois fez Anitta. Trabalhamos a Anitta do West Side Story, que é um papel para belter. Então, quanto mais recursos eu der para o meu aluno, mais ele canta, não é? Mais ele tem a oportunidade de cantar. Tá bom? A dark dream has no ending. It's so unreal. You believe that it's true. A dance with death. Tough mystery tale. Depriving princess doesn't know.
Seu corpo ficou diferente quando começou a estudar canto lírico? Não me refiro só à voz ou às mudanças que vêm com o passar dos anos, que é óbvio que muda o corpo, mas durante o processo de desenvolvimento musical, você sentiu diferença no diâmetro do tórax ou do abdômen? Eu senti diferença no diâmetro do meu abdômen, especificamente na pandemia. Mas eu entendi o que você quer perguntar. Eu sempre fui muito magro e quando eu comecei a estudar canto, a única coisa que eu percebi é que quando eu tomava sol, que eu deitava, as minhas costelas estavam sempre para fora, assim. Foi a única coisa que eu percebi. Que eu tinha costela muito para fora, agora não tenho tanto, não sei, porque não dá para ver. Porque eu era muito magro. Quando eu fiz dizes que eu fiquei na cruz lá, a costela tava assim. Foi a única mudança que eu percebi. Não, as pessoas falam nisso, né? Que o tenor normalmente tem um corpo meio quadrado, né? Que abre para os lados, não sei o quê. Eu não percebi muito isso em mim, não. A não ser as mudanças realmente de pandemia, de engordar e tá tudo bem, tá, gente? Porque eu não tô preocupado com isso agora, nesse momento de estar magro, sarado e maravilhoso. Não tô. Tô em outro momento da minha vida. Então, agora, uma coisa sim que acontece e que eu tenho muita atenção é quando eu engordo muito rápido, eu emagreço muito rápido, eu sinto diferença na minha voz. Isso eu posso garantir. Por exemplo, fazer contrapoio com um peso maior é difícil para mim. Então, isso é uma coisa que eu fico atento. Quando não estou conseguindo fazer contrapoio direito, eu fico atento. Falei, gente, estou passando do peso demais, eu não estou conseguindo nem sustentar meu contrapoio. Isso não tá legal, não. Ou quando eu emagreci muito, teve uma época que eu emagreci demais, e aí eu sentia que eu perdi um pouco, talvez, de massa muscular, e aí eu também senti muita diferença. Nada que perdi a voz, não é isso. Mas o ajuste muda e você fica um pouco assustado. Então eu estou sempre atento a isso. A engordar demais, emagrecer demais rapidamente. Mas essas mudanças que você falou, eu não senti muito na minha voz, não. Na verdade, eu hoje sinto a minha voz muito melhor do que há 20 anos atrás. Eu sinto muito mais controle, eu levo muito menos tempo para aquecer minha voz, muito menos. Eu consigo dar aula durante o dia de vários estilos, de crossover, de belting, de lead, né? E termino com a voz ótima, não tenho cansaço. Tô bem celebrando isso, porque eu tô envelhecendo. Quando a gente envelhece, a gente tem menos resistência para tudo, né? Tem uma piada que fala isso, né? Você acordou aos 40 anos. Depois dos 40 anos, você acordou, não sentiu dor nenhuma, reza que você morreu. É isso, a gente acorda, ai, sabe? Envelhecer é isso. Para levantar da cama, o joelho fez, entendeu? Então, você não sentiu dor nenhuma depois dos 40 e pouco, reza que você morreu. Então, a gente está acostumado que o corpo tenha esse desgaste e a voz também vai ter. Por isso que a gente tem que malhar todos os dias, e eu malho todos os dias a minha voz, para que eu não tenha esse envelhecimento que vai acontecer natural com a minha voz e que vai chegar uma hora que não tem exercício que vai resolver. Mas, olha, nós temos alguns exemplos de cantores que cantaram até os 90 e tanto, e cantaram muito bem. Vários, inclusive. Então, eu tenho essa esperança de que vou chegar até lá ainda cantando. Não sei se talvez fazendo tanta coloratura. Não sei. Mas que vou tentar, vou. Porque cantar para mim me dá energia. Quando eu tô sem energia, quando eu tô cansado, normalmente eu canto. Estudo canto. Quem me dá energia, eu fico energético pro resto do dia. Tá bom? Mas essas mudanças eu não percebi. As mudanças que eu não queria ter percebido, eu percebi. Mas deixa pra lá. Eu sempre oriento os meus alunos a
quando tem dificuldade de se ouvir, dificuldade de fechamento, dificuldade de ouvir aperto, sonoridades esquisitas, que usa o Mindvox. Porque com o Mindvox você vai ter um retorno muito melhor da sua produção inicial. Então, especialmente nos seus aquecimentos, ou na busca de timbre, ou no controle de fechamento, use o Mindvox. Eu vou pedir para o Alan colocar aqui o vídeo explicativo do Mindvox para você ver como ele pode ser útil para você. O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Maestro, por que alguns professores de canto dizem que contraltos são raros no Brasil? Se temos tantas contraltos conhecidas no Brasil, será que é porque temos contraltos que são classificados como mesos, só porque têm agudos bem desenvolvidos e não se limitam? Desde já agradeço. É uma pergunta muito interessante. Quando a gente diz que não tem contralto, a gente está se referindo a um contralto lírico, né? Normalmente. Nós não temos vozes de contralto lírico no Brasil fazendo carreira. E você tem razão, muitos contraltos ou muitas mezzo-sopranos que têm grave são classificadas como contralto, mas o contralto tem uma característica muito específica. Então, há sim um erro, porque a mulher tem uma voz grave, ela é contralto. Não é bem assim, tá? Tem uma série de características desta voz que eu, por exemplo, tive poucas na minha vida, que são realmente contraltos. Agora, elas têm tessitura, sobem, como mezzo-sopranos, tudo, mas a região de brilho delas é de contralto. Então, aí é que tá. A região de brilho é de contralto. A pessoa tem, às vezes, um ré grave, tem um dó grave, falando 2, tá? E sobe até sol, e tá tudo bem, lá, um lado de soprano. Mas onde é a região de brilho dela? Onde é que a voz é mais interessante? Na região de brilho dela é de contralto. Então, eu já tive algumas, são raras, mas o timbre, para mim, é muito característico. Então, às vezes, o que acontece é realmente um erro de classificação, né? E quando um contralto é classificado como mezzo-soprano, normalmente, se é lírica ou quer fazer crossover para legit, sei lá, sofre. Sofre porque não consegue as mesmas passagens, não consegue sustentação nos agudos como deve, porque a voz está fora de farta. Está errado isso. Então, eu sei o que você está se referindo. Você está se referindo às cantoras populares brasileiras, que são todas Ana Carolina, que é grave. O fato da voz ser grave cantada não significa que a pessoa seja um contralto real, tá? Então, são vários fatores para classificar uma voz. Você escuta e fala, nossa, mas... Entendeu? Então, eu já me espantei bastante com várias cantoras que cantam muito grave e que falam agudo. E ao contrário, cantoras que falam muito grave e cantam agudo, você fica confuso. Você fala, que voz que ela tem? Qual que é o natural dela? Então, aí eu tenho que fazer uma análise do far, passádios, etc, etc. Agora, para que uma cantora popular vai se classificar de contralto? Para quê? A Ivete, por exemplo, ela tem uma voz grave, Ela vai se classificar de contralto, mas a Ivete tem flageolê, não tem, Sami? Tem, ela tem o Mi bemol da Christine. Tem Mi bemol. Da Christine é Mi. Mi.
A gente consegue colocar aqui? Eu tenho sim. Então vamos colocar a Ivete, uma voz grave, um contralto, tem um mi bemol agudo. Tá bom. Que voz ela tem? Que contralto não tem mi bemol de flageolê. Entende? Não é tão simples assim. E qual é a classificação dela? Qual é a classificação da Mariah Carey? Qual é a classificação da Celine Dion? Divas. Não tem classificação. Diva. Não precisa. Não precisa. Ela é uma contralto, ela é uma soprano. Não precisa. Que a Sarah Brightman é uma soprano, todo mundo sabe. Mas numa voz de música pop, não vejo porquê, né? Eu vou pedir para o Alan colocar aqui a Ivete cantando grave e colocando e fazendo flageolê, para você ver. E aí, paixão, o meu coração tá chamado de tanto desejo. Eu quero ser o seu. Tô louca pra mim. E eu fui em Alfenas, você...